Olá, amigos! Estamos chegando na sua companhia com mais um Miss Pod. E ao meu lado, claro, ele, meu Mister Pod, Carlos Totti. Gostei, Mister Pod, né? A gente até tem que criar essa ideia aí, Cris. Mister Pod? Mister Pod. Quero o Lucas Gil, Jonas Souza, César Curtis, Mahamudra, tudo aqui. Todos os grandes isso que eu nomes do Mister. E é um prazer estar contigo nessa nova temporada que tá brilhando. Tem convidadas muito especiais, brilhando tanto quanto o nosso patrocinador. Nosso patrocinador, o Miss Pod, tem oferecimento da Dermo Moinhos. Dermo Moinhos que promove o autocuidado. Nunca se falou tanto em autocuidado quanto agora. E a Dermo Moinhos propicia isso para você. E principalmente, promovendo o autocuidado, você enaltece a sua própria beleza. A sua beleza única, o que te transforma, o que te faz um ser único. Olha a minha pele, por exemplo, né? Quem disse que eu tenho rosácea? Porque estou fazendo, né, o meu skincare com Dermo Moinhos e produtos especiais para peles avermelhadas. E olhe, por exemplo, a barba de Carlos Totti. Meu sérum pra barba. Ah, impecável! Eu indico pra todo mundo. Então, a quarta temporada do Miss Pod, patrocínio da Dermo Moinhos. Muito obrigada a toda a equipe da Dermo Moinhos que acreditou no nosso pod e presenteia também as nossas convidadas. E falando em convidadas, a nossa convidada de hoje, ela é aquela Miss que todo mundo shippa. Eu shippo muito. Eu também. Sempre shippei. E hoje já posso dizer que se tornou uma amiga. Além de Miss, ela é apresentadora, advogada, colega da nossa equipe no projeto Trend Parade e já defendeu o estado de São Paulo em 2 oportunidades no Miss Universo Brasil. E nas 2 ocasiões, ela chegou muito perto. Mas a trajetória dela como Miss vai muito além disso. E será que tem futuro ainda como Miss? É o que a gente vai saber dela a partir de agora. Seja muito bem-vinda à nossa convidada de hoje, Bianca Lopes! Ai, gente, obrigada. Eu fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Vocês que eu tenho um carinho, assim, enorme por vocês. Então, tá aqui nesse projeto que eu admiro tanto. Fiquei muito, muito feliz em estar aqui hoje. A gente aqui. Bianca, tu é antenada, ligada em redes sociais, porque além de tudo, tu é uma influenciadora. Tu sabe, né, que tu é uma das grandes apostas dos perfis, dos apaixonados da bolha do mundo Miss. As pessoas querem, elas clamam para que tu volte a disputar uma faixa, uma coroa e representar mais uma vez, porque tu já teve uma oportunidade representando o nosso país, né, num concurso internacional, que tu volte para algum concurso. A gente vai te perguntar isso na hora certa. Okay. Calma. Vou esperar, não precisa então. responder agora, tudo ao seu tempo. Até porque a gente quer que a audiência fique curiosa e assista mais do episódio. Vocês Será? que ficam lá nas redes sociais, volta Bianca, vem Bianca, ficam lá shippando, quem sabe a Bianca no Grand, quem sabe no Supra, quem sabe no Universo, quem sabe... Ela vai responder, não agora, né? Então, assim, ó, segura, porque tem muita história de Bianca Lopes pra gente descobrir hoje. Até porque eu gosto de cronologia. É o homem da linha do tempo. Ele gosta. Eu acho que para uma pessoa conhecer o entrevistado melhor, ele tem que conhecer a trajetória. Com e certeza. vendo a trajetória, as peças se encaixam no contexto. Vamos voltar para Bianca, que é nascida em São Paulo, na capital. Criança. O que essa criança imaginava? Eu quero ser Miss, eu quero ser modelo, eu quero ser atriz, eu quero ser o quê? Nossa, é difícil falar isso. Eu acho que eu sempre fui, assim, eu não vou falar mulher agora, mas acho que como criança eu sempre gostei de várias vertentes, assim. Então eu sempre fui do esporte, o esporte sempre fez parte da minha vida. Isso é novidade. Então, eu joguei vôlei, eu jogo vôlei desde os meus 12 anos, fui pra clube, fui federada, então o vôlei faz parte da minha vida, jogo ainda hoje em dia. E
E eu sempre gostei de tudo que envolvesse comunicação, arte. Então, eu fiz teatro desde pequena, fazia jazz, fiz ginástica olímpica. Tudo que... Sabe aquela criança que faz tudo? Eu era essa criança que faz tudo. Mas eu sempre gostei de estar no holofote, de estar à frente, de estar ali me comunicando. Então, acho que isso sempre fez parte da minha personalidade desde pequena. Então, foi uma coisa que eu sempre almejei. Eu acho que, assim, se eu pudesse falar de pequena, uma coisa que eu gostaria, assim, de ser, era atriz. Acho que o primeiro caminho que eu ia seguir era por esse lado, assim. Então, foi uma coisa que eu fiz, então teatro fez parte da minha vida desde pequenininha. E eu era aquela criança que, assim, eu roubava o salto da minha mãe, roubava os vestidos da minha mãe, provava. Então, sempre, eu acho que isso sempre fez parte de mim, assim. O Miss, quando pequenininha, nunca foi algo que eu almejei, nunca foi algo que eu idealizei. Tanto que eu nem sabia que existia concurso de mini Miss, de Miss Teen, aqui no Brasil. Eu acompanhava aqueles programas americanos, sabe? Os realities. Gente, eu falava, não é possível que isso existe. E realmente existe isso. Não talvez naquela intensidade como o reality mostra, mas eu acho que foi ali que despertou, e de concurso, assim, o que eu lembro de pequena, eu acho que Natália Guimarães foi assim, Meu foi um Deus, marco vocês todas pra mim. combinaram, né? Porque a Natália é maravilhosa, mas várias misses que estiveram aqui comentaram que ela foi o ponto de virada. É que eu acho que, assim, o Miss, ele tinha, né, uma visibilidade muito maior do que tem hoje em dia, acho que isso é um fato pra todo mundo, principalmente por televisão, tudo como Sim, ele era saiu da TV transmitido. aberta, que todo mundo assistia, e vem para um momento que Exato, então é acho que mais tem regulamentar. essa mudança, e eu acho que a Natália, quando ela chega num segundo lugar, e aí tem toda aquela, né, comoção de que ela deveria ter sido a Miss Universo, eu acho que teve essa expansão a mais, então acho que furou a bolha. E eu sempre assisti concurso de Miss com a minha avó é apaixonada, minha mãe ama, então eu sempre assisti, mas eu acho que a Natália foi um ponto, assim, marcante. A Natália marcou essa geração, né? Porque depois de uma sucessão de não classificações, ou de um top 15, um top 20, ela vem e é a vice-miss universo, né? Então ela arrastou mesmo essa geração da Bianca, e não só da Bianca, da Débora Lira, de outras Que citaram ela. de outras que citaram nessa nossa temporada, a Natália Guimarães. Merecidamente, né? Que ela, de fato, Eu sou apaixonada mostrou por muita ela, competência. E como é que. Ok, assistia com a mãe, teve a Natália, virou a chave, mas como que. Eu vou me inscrever, alguém te convidou, como é que aconteceu a entrada lá no Miss Teen? O Miss Teen, então, na verdade, ele aconteceu de uma forma muito natural. Como eu te falei, não era uma coisa que eu buscava. Eu já trabalhava como modelo desde os meus 15 anos. E, aliás, o primeiro concurso que eu participei foi um concurso de modelo, não foi nenhum concurso de Miss. E aí eu ganhei, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com agência, quando realmente Qual era esse começou a minha concurso, história. Bianca? Ele chamava Energia Top Model e ele era vinculado à Mega. A Mega de Sorocaba, se eu não me engano, não era a Mega de São Paulo. E aí foi quando eu comecei. E eu tava na Sala São Paulo com os meus pais assistindo uma orquestra, então assim, uma coisa nada a ver com o mundo Miss. E uma das coordenadoras do Miss São Paulo, eu não sei se era do estadual ou da cidade, que é a Lilian Chama. Tava nessa sala e ela falou, ai, te achei bonita, você não tem vontade de participar? E eu tinha 17 anos. Eu falei, nossa, super tenho vontade. E aí ela falou, mas você tem 17, você ainda não tem idade pra participar. Mas tem o Miss Teen, vou te indicar. E aí foi quando eu falei, nossa, tem isso no Brasil. Eu não tinha conhecimento, assim, zero, não conhecia. E aí ela falou isso, meu pai falou, ai, Bianca, não vai se meter nessas coisas, filha, pra quê? Pra quê que você vai? Eu falei, imagina, adorei, vou. E minha mãe super me incentivava. E foi muito engraçado, que aí foi meu primeiro concurso, que foi o Miss Teen São Paulo. E eu fui, meu pai, minha mãe e minha avó. E quando eu cheguei lá, aí tinha esse mundo meio Miss, assim, sabe? Então tinham meninas com coordenador, maquiador, estilista, aquela equipe atrás das meninas. Aí meu pai olhava, ele falava assim, Bianca, o que você veio fazer aqui? Eu te avisei, minha filha. O que você veio fazer aqui? Aí eu falei assim, pai, vamos lá, vamos. Então eu me maquiei, eu mesma fiz minha maquiagem no espelhinho do carro, sabe? Tipo, No não é nem espelho retrovisor, o da pala espelho de sol. E aí eu fiz minha maquiagem ali e falei, vambora. Só que eu gostava, eu sempre gostei de desfilar, eu gostava muito disso. E aí foi o primeiro concurso que eu ganhei, que foi o Miss Teen São Paulo. E foi onde eu conheci minha coordenadora, que é a Rose Grácio, que trabalhou comigo por toda a minha jornada do mundo Miss. Era ela e a Patrícia Scheibe. E aí eu ganhei, fui pro Miss Teen Brasil, fiquei no top 5 do Miss Teen Brasil. Aí o Miss Teen Brasil já tinha aquela equipe, né? Maquiador, cabeleireiro, tudo. Aí vai mudando. Mas foi ali que eu entrei, assim, no mundo Tem uma Miss. história que você me contou em alguma oportunidade sobre esse top 5 do Miss Teen Brasil. Ah. Que os jurados ficavam olhando as meninas e comentando alguma coisa. Foi voto aberto.
Foi voto aberto. E dali que eu falo, eu detesto voto aberto em concurso, gente. Eu sou muito contra voto aberto em concurso, eu não acho legal. E aí foi voto aberto. E era muito, assim, muito louco, porque tinha um presidente do júri, que era uma pessoa influente no mundo Miss. E aí, dependendo de como ia, ele direcionava o júri, sabe? Então, ele só não dava o voto dele, ele falava, pela minha experiência no mundo Miss. Então, ele realmente direcionava os jurados. Então, assim, eu detesto voto aberto. Sempre falei isso em concurso, eu acho péssimo, porque a gente sabe que em concurso de Miss você tem no júri pessoas que entendem do mundo Miss e que fazem parte do mundo Miss, e pessoas que estão ali, às vezes, por patrocínio, né, que têm que fazer parte do júri. Que, assim, pessoas que têm que fazer parte por conta do concurso, mas que não necessariamente entendem do mundo Miss. E aí, querendo ou não, se você tem alguém que é, né, expert no assunto, e aí dá pra direcionar, né? E as pessoas são bem influenciáveis, né? Eu também não gosto disso. Eu acho que isso é... Sabe, Um vai influenciando o isso outro. influencia de uma maneira que talvez, não negativamente, mas influencia de uma maneira errada, é tendencioso. Eu acho. É a minha Vocês opinião, lá assim. na plateia, vocês ouviram essa intervenção do júri do nada, assim, Sim. só para dar opinião? Sim, a gente ouviu isso. Assim, a minha memória não é uma das melhores, tá, Cris? Então, às vezes, alguns detalhes, assim, sempre falham, porque tem coisas que passam, assim, e eu esqueço, assim, 100%. Mas eu lembro disso, teve essa parte, e eu acho que era muito forte ali também, porque, querendo ou não, quando tinha B-Emotion à frente, era um concurso em que você tinha muito público. Então, tinham mais de 20 mil pessoas assistindo. E aí, literalmente, eram pessoas que não acompanhavam o mundo Miss, eram pessoas que estavam ali por conta da Polishop. E aí, teve esse momento em que você via que a torcida ia... Porque daí eles têm a favorita, né? A torcida escolhe a favorita. Então, acho que isso também influenciava, assim, o júri. Daí, pra quem eles gritavam mais, pra quem eles não gritavam. Então, assim, eu acho que tudo isso influencia. E eu acho, de verdade, que é uma coisa tendenciosa. Então, eu não gosto. Principalmente... E quando eu tô num júri também, e às vezes alguém vem perguntar, eu não gosto de falar quem é minha favorita. Eu acho que você tá ali pra julgar. E você tá ali como um indivíduo individual pra julgar. E não pra você selecionar em grupo quem vai ser a Miss. Eu acho que a decisão vem depois, cada um dá o seu voto, e aí tem a somatória de votos. E até porque um jurado pode mudar de ideia no decorrer do evento. Exato. Eu já tive em muito concurso que se acompanha o confinamento, porque eu falo que confinamento também, às vezes o pessoal que assiste só a noite final não entende também o resultado, mas confinamento influencia muito nisso. E aí eu acho que isso pode acontecer. Às vezes você tá com uma menina que você olha e fala, nossa, maravilhosa, linda, e naquele dia ela não acontece, porque eu acho que o concurso na grande final tem sempre uma Miss que acontece, que você olha e fala, nossa, ela. A noite é não dela. é? Tem uma menina que a hora que ela entra, você fala, realmente, hoje é dela. E aí pode ser que na resposta ela não responda bem, ou que ela, né, não faça um desfile legal, e você pode mudar de opinião. Então, eu acho que eu não sou a favor de voto aberto. Mas no bastidor, quando vocês estão lá atrás do palco escutando o júri falar as favoritas, tu sente um clima diferente entre as meninas? Eu acho que, assim, tem uma diferença, acho que como eu participei antes do B-Emotion, de uma outra franquia adulta, que foi a franquia latina, que aí foi onde eu ganhei o Miss Brasil, não tinha a televisão envolvida. A grande diferença pra mim da B-Emotion é que não dava nem tempo de você... Então, a gente escutava enquanto a gente tava se trocando, e tava todo mundo... Porque era muito rápido, porque é muito dinâmico, o tempo de TV de intervalo de comercial é muito rápido. Então, era uma coisa que eu acho que você não conseguia, sabe? Você não conseguia absorver, não dava tempo. Acho que a hora que você entrava no palco, aí você ainda parava, pensava e falava, putz, realmente eles falaram isso, sabe? Mas estava tão corrido que não dava pra você assimilar essa informação. Já a gente vai entrar na Bianca antes do Miss Brasil Universo, que tu tiveste, né, experiência no Miss Brasil Latina. Mas aí, Bianca, quis o destino que nós nos reencontrássemos aí de uma maneira diferente. Tu ainda candidata, tu Miss São Paulo, e eu como apresentadora do Miss Brasil Universo 2021, que foi no navio, o primeiro Miss Brasil pós-pandemia. E eu tinha aquela lembrança tua, né, de uma mulher muito forte no palco. E aí tu volta como Miss São Paulo, naquele confinamento que foi dentro do navio, cheio de particularidades, porque às vezes uma enjoava, a outra não enjoava. O navio foi o primeiro cruzeiro que zarpou pós-pandemia. Foi uma loucura. Foi uma aventura coletiva. Foi todo mundo que estava trabalhando naquele Foi momento. algo inesquecível na vida de todos. E aí chega a Bianca lá
E tu chega como uma das favoritas, até pela tua bagagem. Uhum. Tu era outra Miss São Paulo naquele momento? Tu chegou mais animada, menos animada? Como é que aquele confinamento do navio e tudo que envolveu aquele Miss te impactou? Acho que são muitas camadas desse Miss Brasil 2021. A volta do Miss São Paulo 2021 foi muito impactante pra mim. Eu pensei muito antes de voltar. Eu acho que foi uma das decisões assim que eu parei muito pra refletir se realmente fazia sentido eu voltar e não só sentido, mas como que você sustenta isso? Eu ia ser a primeira Miss do Brasil que ia passar a coroa pra si mesma, né? Não teve um concurso antes, então eu era a Miss que passava pra mim mesma. Então, isso me impactou muito no Miss São Paulo. Acho que foi o concurso que eu mais fiquei nervosa na minha vida. E hoje em dia, tendo um pouco mais de maturidade, eu entendo que não era nem pelo concurso, mas assim, pelo julgamento em si. Então, nossa, e se eu não ganhar? E se eu for lá e perder um título que ainda era meu, sabe? Eu não ia passar a minha coroa, eu ia perder o momento que para uma Miss eu acho que é muito simbólico você passar a coroa. E eu tava abrindo mão de passar a minha coroa para participar novamente. Então, acho que esse foi um dos momentos assim mais marcantes do Miss para mim. Eu, inclusive, estive nesse Miss São Paulo, eu fui jurado nesse Miss São Paulo, que era a tua volta, né? Mas é inegável, aquela coisa de que tu falou, a noite da pessoa. Quando a pessoa entra no palco, a gente vê que ali tem um estofo, tem uma experiência. É. Mas eu imagino que o nervosismo fazia parte. Acho que foi o concurso que eu mais fiquei nervosa na minha vida. E o Miss Brasil 2021 foi muito delicado pra mim por diversas situações que aconteceram durante o confinamento. Então, eu acho que no navio em si, porque a gente já tinha tido alguns dias de confinamento em São Paulo, o navio em si, pra mim, não impactou em nada, assim. Acho que foi bem tranquilo, não fiquei enjoada, pra mim foi super tranquilo o navio. Mas eu acho que algumas coisas que aconteceram no concurso me fizeram repensar se eu ia pisar no palco do Miss Brasil 2021, durante o confinamento. Durante o confinamento, tu quase desistiu É. de concorrer? Pois é. Foi. Vamos só contextualizar pra quem tá em casa. Durante o mesmo concurso de 2021 nacional, Uhum. metade do período dele foi em terra, na cidade de São Paulo, as Isso. misses no hotel aqui. Depois todo mundo embarcou no navio e a outra metade aconteceu no navio. E a final também. E a final também. Nessa trajetória, tu pensou em desistir. Pensei. Mas em terra ou já em alto mar? Já em alto mar. Já em alto mar. Por quê? Foi. Ia ficar do navio passeando. Vou ficar passeando. Não, na verdade, eu acho que algumas coisas que eu vi e que eu vivi, que eu presenciei algumas coisas, não condiziam com a Bianca. E aí me fizeram repensar do porquê estar participando do concurso. Eu acho que isso foi muito forte pra mim e eu cheguei um dia a mandar uma mensagem pro Éder, que era o coordenador de São Paulo, e eu falei pra ele, eu preciso que você entenda, e aí foi uma decisão que aí eu acho que às vezes a gente tem que sair da nossa bolha, do nosso mundo, e entender que a gente tá ali mais do que como Bianca, mais do que como Miss. Eu tava ali, não mais do que como Miss, mas mais do que como a Bianca em si, a persona. Sim, tu era eu tava ali representando São Paulo. uma pessoa jurídica. Exatamente. E aí eu falei pro Éder, eu preciso que você entenda que eu vou subir nesse palco hoje, por representar o estado de São Paulo e por todo o respeito e toda a admiração que eu tenho pela equipe que me preparou para estar aqui hoje. Eu falei, porque eu, Bianca, se eu estivesse só, provavelmente eu escolheria não pisar no palco do Miss Brasil 2021. Mas por quê? Foram muitos detalhes, eu adoro, né? Que daí o pessoal vai... eu acho que tem muitas coisas, meus advogados vão mandar eu ficar quieta. Eu mesma vou mandar eu ficar quieta. Mas eu acho que muitos detalhes, assim... eu falo que concurso, a gente sabe que existem... É uma empresa, eu acho que isso as pessoas precisam ter muito claro, que é muito mais do que um sonho, do que uma idealização, ali é uma empresa, e talvez eu entendesse mais isso depois do Miss Brasil de 2019, acho que em 2019 eu era ainda muito... eu ainda tinha todo esse brilho no olhar do mundo Miss, assim, e depois você entende, quando eu disse uma vez que uma Miss, ser Miss é uma profissão, e as pessoas falaram, não, na verdade não é uma profissão, mas pra mim eu acho que sim, porque você tem que tratar com o profissionalismo que o Miss espera. E aí tem uma empresa envolvida, existem patrocinadores, então eu acho que sim, eu nunca vou falar, isso as pessoas nunca vão ouvir eu falando, isso foi armado, isso foi roubado, isso nunca vai ouvir de mim, mas eu acho que existem direcionamentos para que aconteça um resultado final que seja não benéfico, mas que seja algo que as pessoas querem, as pessoas que eu digo empresa, querem para eles como a representante. E até aí eu acho que ok, desde que não
não tenham ações e atitudes que levem a gente para um caminho que aí eu acho que foge dos meus princípios, dos meus valores. Então, acho que tiveram algumas coisinhas que aconteceram assim que eu falava, gente, isso não tá acontecendo comigo, e tava. Então, acho que isso me fez repensar muito, e aí talvez a gente chegue nesse assunto mais pra frente do motivo do talvez o porquê eu ainda não voltei pro mundo Miss. Eu acho que isso foi muito... Eu acho que isso é muito legal a gente ver, né, um Miss Brasil trazendo tantas candidatas preparadas, competentes, e é claro, a gente teve a Isa, que eu sou muito amiga da Isa, e que aí depois de um tempo se preparou de uma maneira, assim, de uma outra forma para um concurso. A Isa Murta. A gente viu a Eduarda agora, que acabou de ganhar um título internacional, que ela tava espetacular. Aliás, falar isso pra todo mundo. Gente, que evento a Eduarda tava. Eu participei com ela no Miss Brasil 2021. A gente não ficou tão próxima no confinamento. Depois a gente cruzou em alguns trabalhos, algumas coisas, mas eu nunca fui tão próxima a ela. Mas eu acho que foi uma das misses que eu mais vi evoluir em tão pouco tempo. Eu acho que ela teve uma evolução, assim, impactante, de verdade. Tá radiante. Agora, após vitória, que deu, acho que a pessoa relaxa um pouco. Com certeza. As fotos que eu vejo todo dia dela, eu disse, meu Deus, ela sempre foi linda, mas ela tá ainda mais linda. Ela tá com uma luz, assim, que eu acho que no Miss Brasil 2021 ela não tava com toda essa presença de palco. Eu acho que ela ganhou uma presença de palco muito bonita e foi lindo de ver agora no Miss Supra. Em 21, imagino eu que tu tenha feito algumas amizades naquele confinamento, por mais complexo que ele tenha sido pra ti. Quem são as amigas que tu carrega pra hoje? Pera que eu não quero esquecer ninguém, que isso daqui dá mais bafafá que fofoca de Miss. Mas eu fiz, assim, amizades que eu carrego pra vida, que é a Isa Murta, a Marcela, que era Miss Paraná, a Miss Rio de Janeiro, Milena, e a Miss Pernambuco, Milena também, que dividiu o quarto comigo. Então, a gente ficou muito amigas, assim, foi uma coisa muito legal. A gente tem um grupo até hoje no WhatsApp, a gente vai pro casamento uma da outra, a Mia acabou de ter filho. Então, a gente tá sempre juntas, assim, e é muito legal. Acho que o concurso proporciona isso de uma maneira que nenhum outro lugar proporciona, assim. E eu acho que a Marcela do Paraná também um dia merece voltar para algum concurso, porque ela é linda, né? Todas são. Eu sou suspeita, né? Que eu sou apaixonada pela Má. E eu falo muito disso com ela. É claro que a gente agora teve uma mudança de idade e tudo, mas querendo ou não, a gente tá ficando mais velha, a Má ainda é mais novinha. Mas assim, eu, por exemplo, já tenho 28, então tem alguns concursos que eu nem posso participar mais por conta da minha idade. Mas eu acho que ela é uma menina que merecia muito voltar, assim. Ela tem Eu gosto muito da Marcela, assim, como pessoa e como Miss. Mas vamos voltar no tempo um pouquinho? Sim, com a pergunta especial que fez para ela. Nossa pergunta especial. Então, o jornalista Fábio Paula, da Folha de São Paulo, da coluna De Faixa Coroa, também é colunista aqui no Miss Pod, sempre com perguntas cirúrgicas para as nossas convidadas não fugirem da raia e responderem. Fábio, o que tu quer saber da Bianca? Oi, Cris, oi, Totti, que bom estar aqui em mais um episódio da 4ª temporada do Miss Pod. Que alegria, e eu sei que vocês estão aí hoje super em casa, né? Afinal de contas, a nossa convidada do episódio de hoje já é de casa, já é daqui do YouChannel, já fez várias parcerias com o canal. Então, ó, Bi, a gente é praticamente colegas, né, de profissão. Quero mandar um beijo pra você, Bi, dizer que eu te adoro, que eu sou super feliz de te conhecer. E apesar de eu adorar outros estados, eu adoro o Rio Grande do Sul também, mas eu sou super bairrista, né? Eu sou super paulista e eu quero entender de você qual que é a sua relação com o estado, né? Eu imagino que a Totti e a Cris já tenham falado sobre você ter sido Miss São Paulo, né? 2 vezes. Então, conta um pouco a sua relação com o nosso estado, assim, eu vou adorar saber. Imagino que nossos conterrâneos também. E a segunda questão que eu quero trazer é uma questão que eu também amo, que eu sei que você foi Miss Latina Brasil, que é um concurso que eu adoro, né? E leva a vencedora pro Miss América Latina del Mundo. Quero saber como é que foi para você essa experiência, né? Essa grande experiência no mundo Miss, de já ter representado o Brasil em um concurso mundial, né? Lá fora. Conta um pouquinho pra gente, tá bom? No mais, um beijo pra vocês. Quero mandar um abraço pra todo mundo que acompanha o Miss Pod. E pra quem ainda não conhece meu trabalho, me procura ali no Instagram, @defaixaacoroa. Escreve tudo junto, tá? A coluna de Miss da Folha de São Paulo. E ali você vai saber tudo o que tá acontecendo no mundo Miss. Tá bom? Pessoal, beijão e até mais. Um fofo, né, gente? Eu amo o Fábio. De Faixa Coroa, eu acho que é um dos melhores meios de comunicação de Miss que a gente tem hoje em dia. Eu acho que traz esse viés jornalístico que
que às vezes a gente não encontra do mundo Miss, e acho que ele faz um trabalho esplendoroso, assim, e tem um carinho muito grande por ele. E a minha relação com São Paulo, eu sou muito paulista, né? Eu sou, assim, muito paulista, nasci aqui, sou da capital, sempre morei aqui. E eu acho que a maior característica que eu sempre disse que eu tenho, sempre em concurso, quando alguém pergunta, é que eu falo que São Paulo é uma cidade ligada 24 horas, em que abraça todo mundo, em que a gente encontra todas as personalidades, todas as profissões. E aí eu me vejo muito nesse lugar de ser uma mulher muito plural. Então eu sempre me identifiquei muito com isso de São Paulo. Além dessa agitação, que eu também me considero uma pessoa tão agitada quanto o nosso estado, quanto a nossa cidade de São Paulo. Mas eu acho que isso de ser muito plural, de querer estar em vários lugares, de não querer se colocar numa caixinha, de querer abranger várias coisas, eu acho que isso é o que mais me conecta com São Paulo. E o concurso E internacional? o Miss Concurso. Brasil Latina. Foi uma experiência, assim, muito legal na minha vida. Foi meu primeiro concurso adulto, então participei do Miss São Paulo Latina, ganhei, fui pro Miss Brasil Latina. Foi uma experiência espetacular, o confinamento todo foi em Recife. Que ano foi? Ixi, 2017, eu acho. 2017 ou 2018, mas foi antes do Miss Universo São Paulo. E aí foi muito legal, conheci meninas também que eu levo até hoje pra minha vida. A Jaque Miss Ceará foi uma das que eu fiz, assim, uma grande amizade. E foi um concurso que me marcou muito, assim, acho que eu era muito nova, tava aprendendo tudo ali, tava sentindo. E eu brinco muito que pra mim o momento mais marcante foi o momento da hora da coroação, que eu tava só com meu pai e com a minha mãe ali na torcida, e aí a torcida começou a gritar por São Paulo na hora de coroar, e eu fiquei com a menina do Pará, que era uma das grandes favoritas, e ela era extremamente alta. Depois a gente pode falar sobre a altura por aqui, mas que ela era extremamente alta. Então, a hora que eu tava de mãozinha dada com ela, assim, gente, juro, ela era muito alta, eu era muito pequenininha do lado dela, assim. Eu olhava pra ela e falava, gente, não é possível. Aí, a hora que eles anunciaram São Paulo, foi muito legal. E aí, foi o meu título nacional, né, o Miss Brasil Latina, e a experiência internacional foi incrível, assim, eu fui pra Huatulco, que era um lugar que eu não conhecia, no México, e aí onde eu pude desenvolver ainda mais o meu espanhol, porque todo o confinamento era voltado pra língua espanhola, e foi um confinamento muito legal, apesar da gente ficar dentro do hotel, a gente não saía do hotel, tudo aconteceu dentro do hotel, até a grande final foi dentro do hotel. E aí, ficar em segundo lugar num concurso internacional foi incrível. E quem ganhou, por curiosidade, na época ela estava representando a Espanha, mas foi a Miss Paraguai. Ela ganhou o Miss Universo Paraguai faz 1 ou 2 anos. E aí ela foi pro Miss Universo. Então, era uma menina também que eu fiz muita amizade durante o confinamento. E que aí depois ainda foi pro Miss Universo. Então, foi uma experiência muito incrível, assim. E teve perrengue nessa viagem, não teve? Teve perrengue. Nossa, é que teve um perrengue. Eu tava voltando, porque quem comprou minha passagem foi a organização, né? Tanto de ida quanto de volta. E meus pais foram pra assistir. E aí, na volta, eu tava desolada, né? Perdi o concurso, tava desolada. Segundo lugar, ela foi top 2 e ela tava desolada. Eu tava desolada. Mas eu falo que eu acho que isso também é um pouco de falta de maturidade. Eu acho que a gente adquire com o tempo. Mas é óbvio, eu sempre vou pra um concurso pra querer ganhar. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu não consigo entender a menina que fala assim, eu quero muito ficar no top 3. Não, gente, você tem que querer ir pra um concurso pra ganhar coroa. Se você ficar no top 3, ok, legal, mas o objetivo final pra mim é ganhar, não é chegar no top 3, é conquistar o título. E aí eu tava desolada, nossa, eu queria muito voltar pra casa. E aí meus pais voltaram, meu voo atrasou horrores, fiquei lá. E aí quando eu cheguei no México, porque fazia conexão, né, de Huatulco pro México. Quando eu cheguei, cheguei lá, meu voo tava atrasado 24 horas, então eu ia ter que ficar na cidade do México. E eu nunca tinha feito uma viagem internacional sozinha. E aí eu tentava me comunicar com os meus pais, o voo deles saindo pro Brasil. E aí meu pai tinha um amigo que morava lá por conta do trabalho. Falou, Bi, pega esse contato, tenta falar com eles. E eu ficava pra minha mãe, não me deixa aqui sozinha. Imagina minha mãe voltando pro Brasil, 9 horas de viagem. E eu, mãe, não me deixe sozinha nesse lugar, não sei o quê. Fiquei, tive que ficar. E aí a companhia aérea deu hotel, tudo porque eu tava lá. Acabei só mandando pro amigo do meu pai, tô bem, também nem falei nada com ele. E aí era um hotel maravilhoso. Aí eu mandava assim, eu tirei tanta foto, eu mandava foto pra minha mãe. Olha que linda aqui onde eu tô. E eu tirava várias fotos, fui jantar, não sei o quê. E ela, 9 horas dentro de um voo sem internet, ela falou, Bianca, eu viajei 9 horas desesperada. Quando eu chego no Brasil, pouso, eu olho, tem 30 mil mensagens de você, tipo, olha que lindo que tá aqui, que maravilhoso. E aí foi, pra gente dar um sustinho, né? No coração de mãe também faz parte, faz parte. Mas deu tudo certo no final, não fiquei presa no México, deu tudo certo. Aí, avançando um pouco na história, não exatamente do Miss, porque essa parte a gente acabou já entrando nela, vem o período de faculdade.
E teve a Bianca ali querendo ser atriz misturada com isso, e veio a oportunidade de tu ir pro Rio de Janeiro, é isso? Na verdade, quando eu fui prestar a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer faculdade no Rio e no Sul. E aí eu queria muito, falei, ai, vou sair de casa, vou mudar. E aí minha mãe falava, filha, você não vai. Você não vai fazer faculdade pública no Rio, a gente não vai deixar você ir sozinha. E nem só por ir sozinha, mas assim, o gasto no final, a conta não fechava. Meu pai falava, Bill, o que eu vou gastar com você lá, eu pago a faculdade particular aqui. Isso porque eu ainda tinha bolsa na faculdade por conta do vôlei. Então eu acabei fazendo faculdade aqui em São Paulo, e aí eu fiz as duas ao mesmo tempo. Eu fiz direito e fiz teatro. E nessa época eu queria muito seguir com direito, porque eu já trabalhava como modelo, tinha participado dos concursos de Miss, mas não era uma coisa que eu queria seguir, porque eu sempre achei muito incerto e eu sou uma pessoa que eu gosto um pouco de estabilidade financeira, eu sou um pouquinho metódica para algumas coisas. E aí eu queria muito pro direito, prestar concurso público, então eu realmente amei a faculdade, era uma coisa que eu gostava de fazer, que eu queria fazer. E no penúltimo ano, aí surgiu a oportunidade de eu participar do Miss São Paulo Universo. Aí eu falei, vamos lá, né? Falei, vamos lá. E aí foi onde tudo mudou, porque aí depois do Miss São Paulo Universo eu comecei a trabalhar com internet, comecei a trabalhar com o meu Instagram de uma maneira, assim, muito maior do que o que eu trabalhava na época. E eu falei, talvez... E aí foi onde teve a virada de chave, até profissionalmente falando. Então, independente, eu falo que de todas das coisas que eu passei do Miss, eu sou muito grata ao mundo Miss por tudo que me proporcionou. Tanto quanto pessoas que eu conheci, que eu cruzei por caminhos da minha vida, e tanto por oportunidades profissionais, assim. Eu acho que o Miss me abriu portas que eu não teria na vida, assim. Antes da próxima pergunta... Eu fico até tensa quando eles se olham assim. Qual vai ser a próxima pergunta? É que antes... É uma da minha cabeça que eu tive agora, a ideia. Então faça. Então faça. Porque eu ia chamar o intervalo comercial. Eu fico Quer deixar tensa. pra depois ou pra antes? Não sei. Agora vou fazer suspense. Então faz o suspense e chama o break. A gente vai para um breve intervalo tomar uma aguinha e na volta você vai saber se Bianca Lopes voltará ou não aos concursos de beleza. Você shippa Bianca Lopes? A gente shippa. Mas a gente vai saber daqui a pouquinho dela se ela volta. Não saia daí. Estamos de volta com o Miss Pod, com Bianca Lopes, essa Miss que foi já Miss São Paulo, Miss Brasil Latina, que sempre é um dos nomes mais cotados pelos apaixonados pelo mundo Miss, nos fóruns, nos blogs, nas páginas, que sempre projetam, criam conjecturas, Se criam. fiques, quem será a nossa Miss, quem seria uma... ótima Miss. E a Bianca tem toda essa tua experiência como Miss. Mas antes eu preciso dizer, né, que o Miss Pod tem o patrocínio da Dermo Moinhos. Muito bem. Inspirando sempre você a promover o autocuidado e assim valorizar a sua própria beleza. Mas, Bianca, tu teve essa tua trajetória como Miss e tu te torna também apresentadora, tu apresenta concursos, tu é jurada para concursos, ou apresenta backstage, ou no palco. E isso te torna uma crítica do mundo Miss. Como eu, como o Carlos Totti, como o Fábio Paula, né? Nós somos apaixonados, críticos, comentaristas. E aí agora eu quero saber da Bianca comentarista, né? Crítica do mundo Miss. Vamos supor, desde 2019, que é o ano que tu concorreu, desde então, né? De 19 para agora. O que faltou para o Brasil conquistar uma coroa e conquistar tops na sequência? Eu acho que é muito difícil a gente falar isso, porque existem informações internas que eu acho que a gente não tem acesso.
Eu acho que isso é uma coisa que dificulta muito até a gente saber o que eles esperam, o que eles não esperam. Tu diz do Miss Universo. Do Miss Universo, né? A organização. Falando de Miss Universo. Eu acho que isso é uma coisa que impacta. Eu realmente acho que mudanças de direção podem impactar. Isso, assim, fonte, vozes da minha cabeça. Porque a gente não sabe ao certo se realmente Total isso... vozes da nossa cabeça. Total vozes da minha Como cabeça. críticos que somos. Como críticos total. Eu acho que isso pode impactar muito. Eu acho que a falta de... Não sei nem se incentivo é a palavra certa, mas eu acho que a falta de lobby, tanto no país, quanto no país durante o confinamento do Miss Universo, eu acho que isso impacta também, eu acho que isso influencia. E, na verdade, eu acho que a parte de organização é o que eu mais acho que pode ter influenciado, assim, porque eu acho que a gente enviou mulheres muito bonitas, muito competentes, eu acho que isso não tem dúvida, mas talvez não tenha sido a melhor representante do ano, sabe? E eu acho que o Miss Universo tem esse peso, independente, a gente vê outras franquias crescendo, aliás, muito legal o nosso posicionamento como Brasil em outras franquias, eu acho que a gente está despontando, assim, de uma maneira que tem um destaque muito grande, e acho que isso pode impactar no Miss Universo também, quem sabe, eu acho que você ter o destaque do país em outros grandes LAN, eu acho que isso pode trazer também um impacto de Miss Universo, mas eu acho que faltou isso, assim... Talvez eu acho que esse lobby mais bem feito, eu acho que uma organização mais consolidada, mais sólida, eu acho... E eu acho que isso até tá tendo no Miss Universo, sabe? Eu acho que a gente tá vendo todo ano tem mudança de organização, e não só do Brasil, eu tô falando de vários países. Mas é difícil, porque eu não sei se a organização tem essa informação, mas pra gente que tá aqui como telespectador, eu acho que às vezes falta informação do que o Miss Universo espera. Eu acho que a gente tá tendo... As candidatas que ganham o Miss Universo estão tendo perfis muito distintos. Todas, né? De cada ano que tem. Então, acho que isso também deixa a gente nesse lugar de onde devemos ir. Mas, ao mesmo tempo, preciso falar disso, eu sou muito a favor de preparação. Eu acho que preparação faz muita diferença e a gente não tá tendo isso no Brasil. E a Miss que a gente teve uma preparação, a gente chega num segundo lugar, que é a Júlia Gama. Eu acho que a gente não pode deixar de falar da Júlia, que é uma Miss que, pra mim, me inspira muito. A Júlia, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, e eu acho ela uma mulher incrível. E eu acho que isso também mostra muito. Eu acho que falta um pouco disso, sabe? E eu via muito isso na Júlia. Eu acho que, às vezes, a gente olha algumas meninas e falta esse desejo, essa vontade de realmente... Eu sinto que, às vezes, assim... Gente, posso estar falando super errado e tá tudo certo aqui. Não vem me tacar hate, porque eu bloqueio e deleto. Mas, assim... Às vezes eu sinto que o objetivo das meninas é ganhar o Miss Brasil. E parar ali. Então... Pra mim já tá bom. Sabe aquilo que eu falei, se eu classificar já tá bom? Eu acho que você não tem que ir pra um concurso buscando uma classificação. Você tem que ir pro concurso buscando uma coroa. Eu acho que esse é o objetivo final, sabe? Eu sou muito competitiva e acho que o esporte me trouxe isso também. Então, eu sou muito disciplinada quando eu busco e almejo alguma coisa. E eu acho que isso dá muita diferença. E eu acho que esse tempo de preparação também influencia muito pra todas as meninas que foram agora, né? Eu acho que isso também deve ser muito complexo pra elas, porque um curto período de preparação não te traz tanta segurança também, acho que num confinamento, sabe? É um período que você demanda de treino de passarela, de treino de oratória, de fazer mala. Fazer mala demanda muito tempo, e aí esse pequeno período que você tem, você acaba nessas coisas que você precisa ter imediatas, e você não consegue trabalhar coisas que eu acho que realmente te destacam no Miss Universo. Então, é um somatório de questões. Eu acho que é um somatório de questões. As trocas de organizações internacionais, uma organização mais solidificada Sim. no Brasil e a performance da própria Miss. Eu acho que isso influencia também, né? E também aquilo que a gente falou nas outras entrevistas aqui, que os outros concursos, talvez, esteja muito claro o perfil de Miss que eles querem. O próprio Miss Mundo, o próprio Miss Supra, o próprio Miss Grand, eles são muito claros hoje no conceito. Queremos uma mulher deste jeito, independente do biotipo físico. Mas o que né? eles buscam de... E eu acho que hoje, como o universo abriu, né? Enfim, são evoluções para todas as idades, para todos os perfis. Fica uma coisa de que mulher estamos buscando. Eu entendo o que tu quer dizer nesse sentido. É isso, eu acho que fica, né? Eu acho que a gente fica nesse lugar que nem a gente sabe ao certo o que eles querem, entendeu? E aí, como eu disse, eu acho que a gente tem que visualizar isso como uma empresa, como um negócio, e eu acho que até para as organizações nacionais, então assim, poxa, será que eles realmente querem, então, uma representante mãe que venha trazer esse papel, que vai falar sobre isso, que vai abordar dessa maneira, essa mulher atual, essa mulher...
Ou não? Ou será que eles abrem? Eu falei disso uma vez num podcast, que eu falo que eu acho que é um assunto delicado, mas será que realmente tem essa mudança de regulamento de uma maneira certeira? Será que realmente essa mudança de regulamento é o que eles querem para uma candidata que vai ganhar? Ou não? Porque daí a gente vê uma mudança de regulamento, mas a gente não viu nenhuma candidata que ganhou que faz parte dessa mudança de regulamento. Então, assim, será que é só para abranger todo mundo? No Brasil já, né? Não, no Brasil sim, mas eu falo É. do universo, será que assim. é só uma bandeira? Será que é só uma bandeira que está sendo levantada? E que eu acho importante, mas será que é só uma bandeira que está sendo levantada? Ou realmente é uma mudança de estilo de Até de que concurso? ponto será É, firmado isso? exato. Qual das nossas últimas misses, claro, exceto a Júlia Gama, que é a nossa vice Miss Universo 2020, mas qual delas tu acha que foi injustiçada, que poderia ter avançado? Avançado, Pera, pega um top. deixa eu lembrar. Assim, eu realmente, depois que eu passei do Miss 2021, eu não acompanhei mais tão a fundo. Como eu te falei, eu estive junto com as organizações, fui apresentar, a gente gravou o Behind the Crown, então você acaba ficando ali junto. E de todas essas que eu vi dos últimos anos, assim, uma que eu achei que realmente fosse classificar e que fosse impactar, tanto por personalidade, por presença, era a Mari Brechani. Eu não achei que a Mari fosse ganhar o Miss Universo, mas eu achei que a Mari fosse classificar. Não era, isso a gente conversou muito, não era minha favorita no Miss Universo Brasil. Aliás, durante o confinamento, a gente junto, a Mari não tinha me chamado atenção no confinamento. Na noite final, ela me chama atenção, independente de tudo que é dito, que é falado. E eu, acompanhando a trajetória dela no Miss Universo, ela foi uma Miss que eu achei que fosse classificar, de verdade, assim. Achei que ela se comunicava muito bem, achei que ela tinha uma pauta muito forte, achei que ela tinha uma ligação de história muito forte, que eu acho que isso é muito importante no Miss Universo. Talvez falte isso também hoje em dia. Toda vez que você tem um espetáculo, eu acho que uma história precisa ser muito bem contada e precisa ser muito bem planejada para ser contada. Não que precisa ser algo criado ou fakeado, mas eu acho que você precisa ter, como disse o Carlos Totti, uma linha cronológica muito bem feita para que isso chegue até as outras pessoas, porque é um período curto, né, que você tem para se apresentar, para se mostrar ali, então você precisa ter muito certeiro de como você vai chegar, e eu acho que ela foi muito certeira em aparições dela, achei que... E assim, foi para mim uma das últimas misses que a gente teve que mais me impactou, falando de uma maneira fashion, até hoje em dia que eu trabalho mais com isso, acho que foi uma das misses que mais me impactou de Sim. produções. Realmente, o guarda-roupa Então, dela, o stylist É. dela. Maravilhoso. Não, a Maria Brechani certamente foi uma das maiores injustiças, assim, de uma Miss Brasil não ter pego o top, né? Mas eu achei que ela ela- fosse classificar, Ela de verdade. gabaritou o confinamento. Pra né? nós que estamos com o canal e o channel fazendo a cobertura em El Salvador e vendo, porque é uma coisa que tu vê por foto, por Sim. internet, por vídeo, enfim, que também é uma forma de ver. Eu avaliei Também. por foto, vídeos. Mas outra e coisa é quando achei tu tá que ela aqui, tinha olho que no olho, voar. cara a cara. Então eu vi ela mais de uma vez, não foi passando no meio de todos aqueles países. Eu vi que aquela pessoa merecia estar no top. Eu realmente achei. Pra mim, a Mari era uma pessoa que eu achei que fosse Eu classificar. também. E aí, por isso que eu digo, ela não era uma menina que eu falava assim, nossa, acho que vai ganhar a coroa, mas eu acho que se ela se classificasse, talvez a gente tivesse chance de ter ido muito pra frente, porque eu acho que ela ia certamente. impactar Entregar. bastante E na preliminar a gente viu isso, né? Eu achei que ela entregou muito na preliminar, Me então... deixou curioso por uma coisa. Bianca, com a opinião, enfim, e passando todas as experiências, tu seria um dia de uma diretora nacional? Nossa, que pergunta. Eu acho que é muito delicado, eu acho que é uma responsabilidade muito grande você ser um diretor nacional. E eu acho que eu só me colocaria nesse lugar se eu tivesse, sendo muito sincera aqui com vocês, se eu tivesse competência e capacidade de entregar o que eu acho que é necessário para um concurso de Miss. Senão, eu acho que não. É difícil falar isso para mim, mas é uma coisa que, assim, dinheiro, negócio, nunca tá acima de nada para mim, independente do que eu vou conquistar com isso. Então, eu acho que só se eu conseguisse... Eu acho que só quem teve no Miss, a gente consegue entender o sonho que existe por trás de uma coroa, por trás de um título. E eu acho que você lidar com sonhos, lidar com expectativas é algo muito sério. Que eu acho que às vezes não é tratado de uma maneira tão justa. E eu sou uma pessoa muito justiceira para tudo na minha vida. Então, injustiça é algo que me pega de uma maneira que eu não sei lidar. Talvez a terapia melhore com o tempo. Aí vem a Mas... pergunta da Cris. Mas Eu acho que injustiça... encaixa aí. Tu deu a opinião como diretora.
Mas será que a Bianca voltaria como candidata? É outra coisa que pra mim é difícil falar, até gaguejo pra falar, mas é que é difícil falar porque eu sou apaixonada pelo mundo Miss. O pessoal brinca, assim, aquele Miss de alma, Miss de essência, e eu me sinto assim... Miss de carteirinha. Miss de carteirinha. Sou eu amo o mundo Miss, assim, tanto que eu não consigo me desvencilhar, me desvincular disso. É uma coisa que, às vezes, eu até falo, nossa, eu não queria mais falar sobre isso, não queria mais estar nesse meio, mas eu amo, eu não consigo sair, eu sou apaixonada. Eu nunca digo nunca, porque eu acho que as oportunidades, elas podem acontecer. Eu já fui chamada para participar de diversos concursos por vários coordenadores que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande, mas nesse momento eu nunca achei que era o meu momento. Eu acho que tem que ser uma coisa muito bem estudada. Como eu falei, eu acho que essa parte de ser muito competitiva, de levar tudo muito a sério. Então isso é uma coisa que eu acho que tem que encaixar muito bem na minha vida. Se eu for, não é para uma coisa de, ai, vamos lá ver no que vai dar. Não, isso para mim não funciona. Então, assim, eu nunca digo nunca, mas nesse momento eu não me vejo voltando para um concurso de Miss. E talvez seja um... Não, vocês prestaram atenção, né? Neste momento. Nestas circunstâncias. Não quer dizer assim, ai, dessa água não beberei. Neste momento, agora, no momento atual. Às Mas vezes a falando- gente vem pra pagar a língua, né? Dessa água eu não beberei, cá estou eu bebendo a água, entendeu? Às vezes é assim, né? Mas... Muitas vezes é assim. Muita. Mas agora, falando da vida da Bianca, influenciadora digital, que super trabalha com redes sociais, com grandes marcas, e também colabora, é apresentadora do projeto Trend Parade, que o canal e o channel tem com a cobertura das semanas de moda, as maiores semanas de moda do mundo. Além de ir apresentar o programa fora, essa experiência, assim, de entrevistar pessoas, aqui já são duas perguntas, porque uma delas foi nesse entrevistar pessoas, Sasha, Meneghel, várias influenciadoras, né? Lívia, Jade Picon, várias internacionais. Tu entrevistou a Miss Universo Pia por 2 ou 3 vezes. Por 2 ou 3 E acho vezes. que entrevistou a Arboni também, né? Isso, como que foi? Acho que foi um dos momentos mais marcantes pra mim de entrevista, assim. Assim, a gente vai falar, pra quem não é do mundo Miss, vai falar, nossa, mas tem tantas outras personalidades importantes, mas pra gente que é do Miss, a gente admira algumas Misses. Claro. E a Pia, pra mim, sempre foi a minha maior referência. E foi uma das Misses que eu mais estudei pro Miss Brasil 2021. Então, a Pia era uma grande referência. E quando eu conheci a Pia, o Todd estava junto comigo, né? Então, foi muito emocionante, assim, pra mim. Foi um momento que eu falei, meu Deus, é a Pia. E por incrível que pareça, na primeira e na segunda vez que a gente entrevistou ela parou, conversou. E aí é muito legal a gente ver que quem a gente admira supre as nossas expectativas, porque é muito delicado você admirar alguém que você não conhece. Então a gente admira uma parcela, né, da pessoa. E pra mim ela é uma mulher muito iluminada, e isso transpareceu aquele dia pra mim, muito simpática, muito carismática. Então isso pra mim eu achei ela muito delicada, sabe? Assim, não de delicada como pessoa, mas que ela tem uma delicadeza, um cuidado ao falar com você, aquela pessoa que presta atenção no que você tá falando. Educada. Que te dá... e é aquela pessoa que se conecta. Então, eu acho que quando a gente conhece pessoas que transmitem isso e que conseguem se conectar com as outras, eu acho que isso é uma das maiores características. Então, conhecer a Pia, pra mim, assim, foi o auge do Miss. Eu conheci a Catriona também, que foi uma saga pra eu conhecer a Catriona aqui no Brasil, quando ela veio. Tava saindo de um jogo de vôlei, uma amiga me ligou, falou, Bi, a gente tá aqui num restaurante, eu acho que tem uma Miss Universo aqui. Eu falei, como assim tem uma Miss Universo aqui? Juro, ela era chefe do restaurante, ela falou, acho que tem uma Miss Universo aqui. Eu falei, amiga, ela é sério, procura aí. E aí eu olhei, a Catriona tava aqui, tava a Miss Estados Unidos e a Miss Teen Estados Unidos. Ela falou, elas estão almoçando. Gente, eu tava em Osasco, eu tava do outro lado de São Paulo, elas estavam na frente do Parque Ibirapuera. Falei pra minha mãe, bora, vamos lá. E daí eu tava com roupa de treino. Aí eu parei, assim, sabe quando você para e olha? Eu falei, gente, como é que eu vou conhecer essa mulher vestida de vôlei? Aí minha mãe falou, não vai dar pra você voltar pra casa. Ela falou, não tem condição de você se trocar. A hora que eu cheguei, a minha amiga tinha me mandado mensagem, Bia, elas não estão mais aqui, não estão mais vendo. Eu falei, gente, eu não acredito. Tipo, a gente passou por um monte de coisa, assim. Foi uma saga, porque minha mãe tem síndrome do pânico, é complexo pra dirigir. Aí ela foi por todos os túneis, assim, então foi um evento. E ela falou, Bia, elas não estão mais aqui. Eu falei, não acredito. Gente, a hora que eu apertei o elevador, tinham 3 elevadores. Abriu a porta da direita, a gente tava entrando, elas estavam saindo no outro. Tipo, se a gente tivesse entrado 1 segundo a mais, não tinha cruzado. Aí eu cruzei com elas, conheci a Catriona também, um amor. Então eu acho que, aí vem um detalhe, que a gente falou que a gente não sabe o que Miss Universo espera, mas as 3 Miss Universos que eu conheci, assim, pessoal, 4, né, que eu conheci a Shaynes também.
Então, as 4 Miss Universo que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, de falar com elas, todas elas têm uma aura muito incrível, assim, elas têm uma conexão e uma energia que é inexplicável. Então, eu acho que talvez isso seja uma coisa que o Miss Universo procure. Acho que essa mulher que consegue se conectar. Certamente, uma superstar. E tem uma segunda pergunta que eu parei na primeira, Tá. que é sobre a tua experiência de desfilar na Paris Fashion Week e aí para passarela fashion. Como que foi essa experiência para ti? Foi uma experiência, assim, icônica, uma coisa que eu realmente nunca imaginei, porque, querendo ou não, eu não tenho uma altura de modelo fashion. E aí, quando eu recebi o convite, eu falei, gente, não é possível. E foi muito legal, assim, é um marco. Eu acho que pra gente que trabalha com moda, pra gente que trabalha no mundo Miss, foi uma coisa que eu realmente nunca idealizei, mas ao mesmo tempo já tinha jogado pro universo, que eu acho que a gente tem um poder muito grande de fala com o universo. E foi muito, assim, uma experiência muito incrível, assim, coisas, assim, que acontecem na nossa vida que a gente fala, meu Deus. E aí, por isso que eu nunca digo nunca. E aí eu falo por experiência de vida, assim, na minha vida, tudo sempre foi acontecendo de uma maneira que você fala, nossa, surgiu aqui, surgiu ali, aconteceu isso aqui. Então, eu nunca digo nunca, porque eu acho que o mundo, ele gira e muito, e às vezes as coisas acontecem de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar, O assim. bom é imaginar que é sempre da maneira e no jeito certo. É isso. Carlos Totti, vamos para o nosso quadro. Sim, por isso a gente pegou essas fichas. Tensa. Eu fico Explica tensa. o quadro, então, Cris. Nós temos um quadro, Bianca Lopes, que é o seguinte: a gente vai te lançar perguntas e tu vai ter que responder se é flop ou top. Tá. Se você quiser justificar a sua resposta, sinta-se à vontade, senão é só dizer se é flop ou top. Bianca, candidata que responde que a mãe é a personalidade que mais admira. Top ou flop? Top. Sempre vou achar isso top. Eu não consigo. Eu acho que tudo num concurso de Miss não existe uma resposta certa, mas eu acho que existe a maneira como você aborda a sua resposta e como você exemplifica isso. E eu não posso falar sobre isso porque minha mãe é uma das pessoas que mais me inspira na minha vida. E eu acho que existem pessoas mesmo que realmente têm a mãe como um ícone, como uma personalidade. Então, pra mim, é top. Miss que depois de não vencer a coroa, denuncia concurso nas redes sociais, abre lá o baú, tira questões e ó, faz o exposed. Top ou flop? E difícil essa, hein? Essa eu vou justificar. Eu acho que quando tem argumento é top, quando não tem é flop. E aí aqui eu vou falar porque eu sei que muita gente que acompanha o Mundo Miss assiste. Existe um motivo muito forte do porquê nenhuma das meninas fala isso durante o confinamento. É porque no final todo mundo tem a idealização de tipo, não é possível que isso está acontecendo. Eu acho que não é. Eu acho que eu tô criando coisa. Eu acho que isso não vai influenciar. E aí, às vezes, quando você vê o resultado final, você fala, nossa, realmente não era isso. E existe um outro lado muito sério também, que daí falando, né, assim, juridicamente falando, é muito difícil você falar sobre coisas que você não tem provas concretas ou que você simplesmente só vivenciou. Então, é muito sério, é muito grave você acusar de coisas em que você não consegue provar essas coisas, mesmo que tenha acontecido com você. Você não ter provas é algo muito sério de ser dito e de ser falado. Mas existe, e aí é o que eu comentei antes, existe um sentimento de injustiça que fica ali em você tão grande que é muito difícil você lidar com isso. E às vezes tudo que você quer é explanar, sair falando pro mundo e contar tudo o que aconteceu, e às vezes você não tem um respaldo para isso. Então eu acho que são esses 2 pontos, mas respondendo o que eu vejo de muita gente que comenta depois de concurso. Ai, só veio falar agora depois que perdeu. Acreditem em uma Miss que já participou de vários concursos. A gente muitas vezes se cala por achar que aquilo não pode ser real. E por, no fundo, você ter um pontinho de esperança de falar, não vai acontecer isso. Eu acho que realmente vai ser justa afinal. E aí, quando você vê tudo que acontece, você fala, tá, não tava tão errada assim. E aí, mas também eu acho que falar também, fãs e haters existem pra isso, né? Eu acho que as pessoas adoram julgar, adoram comentar e faz parte. Mas eu acho que se a pessoa tem embasamento, é top falar de uma maneira educada, que você não ofenda, porque independente, isso é uma coisa que eu falo com muita propriedade, independente de quem ganha ou não um concurso, independente de qual é o objetivo da menina ali, de qual é o sonho, de qual é o desejo, todo mundo tá ali por um objetivo. Então, eu acho que quem ganha tem um objetivo e tem uma idealização, um sonho para estar ali, independente da maneira como tudo pode ser orquestrado para que isso aconteça. Então, acho que o respeito é primordial.
Passou pelo top ou flop, viu? Não foi tão Passei, difícil. Mais ou viu? menos, né? Eu posso ser Teve que cancelada, né? desenrolar. Teve. Mas chegou um momento agora que vem, assim, acarinhar as nossas convidadas, né, Cris? Por favor, Tami. O nosso Ai, a gente tem patrocinador, uma Dermo coroa. Moinhos, Eu vi ontem você falando. é quase uma coroa. Eu vi, deixa eu ver. São joias para o teu skincare, para Que te chique. embelezar. Vocês estão muito chiques, né? Gente, pode me convidar mais vezes pro Miss Pod, que eu A amei. Ana, que é a farmacêutica da Dermo Moinhos, estudou a tua pele, acompanhou o teu Instagram, tua rotina de Gente, que skincare, lindo. vê como é que tu, né, como é que tu te comporta ali Amei. e fez esse kit especialmente para a Bianca Lopes. Gente, que lindo, amei. E Tem cada o release, produto, cada produto está discriminado no O release, que é? como usar. Esse é o da Como? luzinha. Isso daqui, gente, isso aqui salva a gente em todos os lugares. Que ele tem uma luz e tem um espelho atrás. Isso aqui é Esse é perfeito. ótimo, Eu né? amei, gente. Achei a cara de vocês, patrocinador ideal pro Miss Pod. Vocês merecem, viu? Muito a ver, né? obrigada. Vocês que merecem. Tudo a ver, E tudo quem a ver. quiser saber mais pode olhar o site deles e também a rede social da Dermo Moinhos, né, Cris? É lá no Instagram, Dermo Moinhos, a farmácia de manipulação que estimula em você o autocuidado. Presenteada, eu vou pegar Eu essa caixa por amei. enquanto. Depois você dá minha caixa de coroa aqui, hein? Chegamos então, Cris, naquele Ah, momento. Bianca, a gente quer agradecer muito. Bom, já achei que vinha uma pergunta assim. Ah, ela tá tão Meu assustada. Deus, com a ela gente. me olhou com uma cara agora assim, ó. Aí ela falou, quê? chegou o momento. Ah, chegou o momento da gente encerrar o nosso episódio de hoje. Agradecer a tua presença aqui, que tu continue lindamente encantando, iluminando por onde tu passa, levando a tua simpatia, o teu carisma, a tua inteligência, a tua voz para concursos, programas, para realizar os teus sonhos. O Mundo Miss clama pela tua volta, que tu pense com carinho nessa proposta dos teus fãs, mas que, independentemente, se for no Mundo Miss, se for em qualquer outra área da tua vida, que tu seja feliz e muito próspera. Muito obrigada pela tua presença aqui no Miss Pod. Só engrandeceu o nosso programa, nós adoramos. Ai, obrigada a vocês. Vocês sabem que eu tenho um carinho enorme por vocês, muito mais que pelo Miss Pod, mas eu fiquei muito feliz com o convite. E eu, de verdade, eu sempre gosto de agradecer a todo mundo que valoriza o Mundo Miss. Eu acho que isso faz toda a diferença pra gente que ama concurso, pra gente que é Miss. Então, obrigada por estar aqui com vocês hoje. Eu Imagina. amei A muito. gente que agradece e eu quero te falar que, como a Cris falou, independente da Bianca Miss, que a gente gosta, que a gente valoriza, que a gente aprecia, que a gente torce, a tua carreira, todas as escolhas da tua carreira, elas prosperem. Seja como atriz, seja como influenciadora, que tu faz muito bem, seja como modelo, seja como apresentadora, a faceta que tu escolher, pode ter certeza que tu vai ter a nossa torcida e de muitas pessoas que te acompanham. Obrigada, gente. Obrigada de coração. E um beijo enorme pra todos vocês que estão acompanhando o Miss Pod, que essa temporada tá incrível, tá? Tá Que eu fui linda. conferindo as convidadas e tá uma melhor que outra. Agora a gente olha para aquela câmera do meio, Bianca. Mãozinha aqui, ó. Tchauzinho de Ai, Miss. Ó, cadê o tchauzinho de Miss? Miss? Eu quero ver tu fazer. Eu Ah, tô, tá. tô aqui. Tchau, gente. Até Até a a próxima próxima. temporada do Miss Pod. Beijos. Mua.